Olá, nós estamos no ar com mais uma edição do Mais Sua Entrevista, o nosso encontro diário de informação, de curiosidades, de conversas com pessoas que têm histórias, com pessoas que estão perto, que estão longe, que têm as mais diversas histórias para compartilhar conosco também, para que a gente possa conhecer um pouco mais todas essas situações. Hoje, o tema de hoje será morar na Itália. Você que está nos acompanhando, certamente, pelo menos em algum momento da sua vida, já pensou em morar na Itália, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país fora do Brasil por várias situações. Muitos brasileiros, e no nosso caso, muitos sul-catarinenses, acabam justamente por por serem descendentes de italianos, procurando a Itália para tentar uma nova vida, para tentar essa experiência no exterior. E é o caso da nossa convidada de hoje aqui do Mais Sua Entrevista, que é a Stephanie Godoy, ela que mantém um canal no YouTube já há bastante tempo com informações para brasileiros que querem morar na Europa, no caso na Itália, e também para aqueles que já estão por lá e também precisam de alguma orientação, querem saber curiosidades e muito mais. Stephanie Godoy, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia para vocês aí, boa tarde aqui na Itália, né? Um prazer estar aqui, muito obrigada a vocês por terem convidado. Para começar a nossa conversa, você e o Pedro, seu marido, estão em Torino. Turim, para nós aqui no Brasil, no norte da Itália. Estão há quanto tempo? Como é que foi essa decisão? De onde é que vocês saíram aqui do Brasil para irem para a Europa? Exatamente. Nós estamos já aqui na Itália desde fevereiro de 2019, porém a nossa primeira cidade não foi Torino. Nós inicialmente fomos para Perugia, que foi a cidade na qual nós escolhemos para fazer a cidadania italiana do Pedro. Então, ele é descendente de italianos e eu, como esposa, posso viver aqui legalmente, né? Depois de ter feito, de ter casado, tudo certinho no papel, porque aqui, por exemplo, eles não aceitam união estável. Para vir como cônjuge é necessário ser casado realmente, tudo certinho no papel. Então, nós fizemos a cidadania dele em Perúdia. Depois a gente tem aí uma história, né? Eu sempre digo para as pessoas façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, o que eu fiz. Nós não viemos para cá preparados financeiramente. Então, assim que acabou o processo de cidadania do Pedro, nós nos encontramos praticamente sem dinheiro e nós não queríamos voltar para o Brasil. A gente queria muito continuar aqui na Itália. Então, conversando com várias pessoas, procurando uma solução, né, para aquilo que estava nos acontecendo, a gente encontrou a possibilidade de fazer um workaway, que eu nunca tinha escutado falar, que nada mais é do que um voluntariado. Então, nós encontramos um lugar muito legal, sempre na região da Umbria, no qual nós ficamos lá por 5 meses, fazendo aí esse voluntariado e fazendo uma renda extra. E depois nós escolhemos, então, Torino para morar. Então, em Torino mesmo, vai fazer agora em outubro 3 anos que nós estamos. E como é que foi todo esse processo, a cidadania vocês fizeram na Itália, né? Porque para quem já pesquisou sobre isso, você pode fazer na Itália, tem que ir para aí, fazer por via administrativa ou pelo Brasil. Vocês escolheram a via da Itália. Como é que foi? Foi muito difícil esse processo de obter toda a documentação que precisava? Então, para nós, no nosso caso, não foi muito difícil, porque quando a gente resolveu iniciar o processo, foi exatamente 1 ano antes de nós virmos para a Itália. O Pedro sabia já que era descendente de italianos, nunca tinha ido atrás a fundo. E quando a gente disse, não, vamos ir atrás, vamos pesquisar, vamos nos preparar para ir para a Itália, a gente encontrou na família um livro que, se eu não me engano, foi um irmão de vô dele que escreveu, que contava um pouco da história. Então, ali no livro não tinha todas as informações que a gente precisava, mas tinha de onde era o italiano, que ele era da região de Cremona. Então, isso para a gente foi, nossa, meio caminho andado, que quem está procurando documentação, né, italiana para fazer a sua cidadania, uma das partes mais difíceis é realmente encontrar de onde veio o italiano, né? Acho que é a parte mais difícil, eu diria. E para nós essa parte foi muito fácil. A gente sabendo que era de Cremona,
a nossa busca reduziu muito, né? Depois a gente só precisou encontrar realmente a comune, pedir a documentação, a certidão de nascimento e casamento do italiano. Então, nós ficamos exatamente um ano nessa fase de encontrar a documentação, preparar tudo. E aí veio aquela. A ideia era vir para a Itália porque era muito mais rápido aqui. Fazer no Brasil é muito mais demorado, é muito mais econômico, mas também é muito mais demorado. A gente sabe aí de consulados que tem fila de espera de mais de 10 anos, né? Enquanto você vindo para a Itália, em questão de alguns meses, você pode tirar a sua reconhecer a sua cidadania, né? Então, depois que a gente já havia decidido que seria a Itália, veio uma outra questão que era fazer com uma assessoria, contratar uma assessoria ou fazer por conta. E aí nós colocamos na balança, estudamos, né, as possibilidades e realmente por uma questão financeira e porque a gente tinha tempo de estudar o processo, estudar italiano, que é muito importante. Eu vejo muitas pessoas que querem economizar com a cidadania, mas que não se preparam para fazer sozinhas. Então, eu acho que a partir do momento que você decide, não, eu não quero pagar uma assessoria, porque a gente sabe que não é barato, né? Claro, eles cobram por um serviço, eles estão na razão deles, mas não é uma coisa barata. Só que eu acho que a partir do momento, então, que você resolve fazer sozinho, você precisa vir preparado para isso. Então, saber o italiano é um mínimo, saber bem o processo, estudar bem o processo, e foi isso que nós fizemos. Nós ficamos um ano nos preparando para fazer este reconhecimento sozinhos, e graças a Deus deu tudo certo. É um ponto importante também, né, a questão de saber o italiano, porque muitas pessoas lembram, mas o inglês é a língua universal, se eu for falando inglês fluente para a Europa, para a Itália, eu vou conseguir me virar. Não é bem assim, né? Mesmo quando você já tem a assessoria para fazer o procedimento, quando chega na Itália vai ter problema. Exatamente. O inglês aqui, ele funciona assim para turistas. Turistas que vêm para cá se viram no inglês, porque vão em locais turísticos, em museus, em hotéis, restaurantes. Neste caso, o inglês funciona. Quando você vem para cá para morar, fazer cidadania, começar uma vida, o inglês não serve de absolutamente nada. Porque você vai em um órgão público, você precisa ir em vários órgãos públicos, né? Mesmo que você tenha uma assessoria, você também precisa ir junto com a assessoria. Pode ser que o oficial faça perguntas diretamente para você. Então, saber o italiano é fundamental. Nenhum órgão público vai aceitar que você chegue falando qualquer outra língua que não seja o italiano. E toda essa burocracia, a gente sabe que pelo menos no que conhecemos no Brasil, quando você precisa de órgãos públicos, acaba sendo muito demorado, você tem que ir para um lugar, depois precisa de outro documento que está em outro. É muito parecido na Itália, tem diferença? Como é que foi para obter essa documentação já em solo italiano? A Itália, em questões burocráticas, ela é bem chatinha, viu? É um país assim que eles estão muito atrasados comparados ao Brasil em relação a muitas coisas, a fazer coisas online. Agora tem melhorado um pouco, sabe? Por exemplo, agora aqui nós temos o Speed, que é como se fosse a nossa identidade eletrônica. Então, com o Speed, hoje em dia, a gente consegue já antecipar muitas coisas. Porém, eles ainda têm toda aquela coisa de papel, de precisar ir em vários órgãos públicos para resolver uma coisa que talvez poderia ser resolvida toda no mesmo lugar, sabe? Tem que comprar marca da bolo numa tabaqueria e levar a marca da bolo para reconhecer algum documento. Então, eles estão bem atrasados ainda em relação a isso e eles são muito burocráticos, muito chatos mesmo. E tudo depende também de comune para comune, cidade para cidade, né? Quando eu e o Pedro reconhecemos a cidadania em Perúdia, foi relativamente rápido. Em 45 dias nós já estávamos com a cidadania dele pronta. Eu sei que logo que a gente saiu de lá, começou a demorar um pouco mais e já passou a levar meses a cidadania. Tem comunes que são mais rápidos e tem comunes que são mais demorados. Então, quando eu vejo assim pessoas, principalmente em grupos de Facebook, né, pedindo, qual é o comune bom para a gente fazer a cidadania? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ninguém sabe e quem sabe não vai dizer. Comune, né, Stephanie, para quem não está lembrando o que significa ou não ouviu essa palavra, seria algo equivalente às prefeituras que nós temos no Brasil? Como é que funciona?
Comune é a cidade. A É a cidade. cidade mesmo, exatamente. Aqui chama mais de comune. E agora em relação já depois que vocês chegaram na Europa, que chegaram no caso em Perúdia na primeira cidade que vocês moraram, como é que foi? Era do jeito que vocês esperavam? Teve um choque de realidade? Como é que foi esse primeiro contato com a Itália? Então, nós não tivemos tanto choque de realidade, claro, muitas coisas são diferentes, né, no dia a dia, começando pelo café da manhã. O italiano tem o hábito de tomar um café da manhã doce, enquanto nós já somos mais do salgado. Então, nessas pequenas coisas do dia a dia, você vê sim algumas diferenças. Mas como nós também somos do sul, Rio Grande do Sul, no caso, e que é uma região de muitos descendentes italianos, então muitas coisas nós achamos muito parecidas aqui, né? Ali a região da Perúdia, realmente, um exemplo, né? Uma região com muitos vinhedos, enfim, esse tipo de coisa que ali na Serra Gaúcha nós já estamos habituados. Então, para nós não foi um choque cultural tão grande. Como eu falei, pequenas coisas do dia a dia são diferentes, né? Claro, questão da água aqui, para mim, foi complicada no início, porque a água aqui tem muito calcário. Então, as meninas sempre me perguntam, né, sobre isso. Ah, resseca a pele, resseca cabelo? Sim, com certeza. Então, esse tipo de coisa, assim, mas na questão cultural mesmo, nós não tivemos nenhum problema, assim, foi tranquilo, por ser realmente parecida, nós estarmos acostumados já pela nossa região ser de descendentes italianos, assim como aí em Santa Catarina. Agora, em relação à receptividade dos italianos, porque a gente sabe que muitos, sejam gaúchos ou no nosso caso aqui, sul-catarinenses, acabam, quando não procuram a Europa, procurando os Estados Unidos, onde acabam sofrendo preconceito por parte das pessoas locais. Na Europa, na Itália, tem algo parecido? A receptividade foi boa? Como é que foi no caso de vocês, pelo menos? Então, é muito interessante essa pergunta, porque essa semana mesmo aconteceu uma situação comigo que nunca tinha acontecido. Eu não achei que foi preconceito. Eu e o Pedro nunca tivemos nenhuma situação assim de preconceito, mas essa semana eu trabalho em um hotel atualmente e eu sempre converso com os clientes e eu ainda tenho, apesar de já falar um italiano fluente, né? Apesar de a palavra fluente eu não gosto muito, mas eu já falo bem o italiano, eu ainda tenho aquele acento brasileiro que as pessoas dizem e que a gente não vai perder nunca. A gente pode morar aqui há 20 anos que a gente ainda vai falar com sotaque. E conversando essa semana com uma cliente, ela, na hora que eu comecei a conversar, ela já pediu de onde era e tal. E quando eu falei que era brasileira, ela falou: ah, mas tu não tem característica de brasileiro. E aí eu fiquei pensando, qual característica de brasileiro? Cor da pele? Eu deveria, né, ter uma cor. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, mas no fundo a gente sabe, né, o que ela quis dizer. E ficou aquela situação assim um pouco chata. E eu expliquei para ela que no Brasil existem milhares de características. O brasileiro não tem uma característica única. Então, acho que foi a primeira vez que eu tive assim alguém falando algo que talvez eu não tenha gostado muito, né? Achei, não, mas não achei que foi nada de preconceito, assim. O Pedro também nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, nem em órgãos públicos, porque como eu falei, uma coisa é vir preparado, saber falar o italiano. Mesmo que você não saiba um italiano perfeito ainda, o simples fato de você mostrar que você está aprendendo, que você quer aprender, para eles já é uma grande coisa, sabe? Então, no início eu já chegava até nos locais dizendo assim: ah, eu não, desculpa que eu não falo italiano muito bem, mas eu vou tentar. E eu já via que a feição assim dos oficiais mudava completamente, porque eles pensam, pelo menos ela está tentando, sabe? E eu acho que por isso a gente nunca passou por nenhum tipo de preconceito. Mas eu sei de vários relatos, sim, de pessoas que tiveram vários problemas já, não só em órgãos públicos, mas até com vizinhos, na rua, enfim, infelizmente a gente não está livre, né, desse tipo de situação.
Por essa situação que você relatou, também acho que passa um pouco da imagem que os italianos, e não só os italianos, mas todas as pessoas que moram no exterior, acabam tendo do Brasil algo muito superficial, muito comparado, lembrando do Rio de Janeiro, das favelas, mas o Brasil é muito maior do que isso. Passa por isso também, é essa imagem que pelo menos parte das pessoas tem do Brasil? Sim, sim. Isso é verdade. As pessoas têm uma imagem, assim, alguns até uma imagem que do Brasil todo é como se fosse a Amazônia, sabe? Para algumas pessoas, assim, é realmente essa imagem do Brasil. Eles não têm, por mais que saibam que o Brasil é um país enorme e que tem rico, tem pobre, tem branco, tem negro, tem de tudo, não. Algumas pessoas ainda têm essa mentalidade pequena de que nós vivemos com os animais, eu acho. É impressionante. E para quem está pensando, já está com a documentação em andamento, ou está pelo menos pensando em, quem sabe, ir, no caso, para a Itália, passa muito importante também a questão do emprego. Como é que é essa situação para quem é brasileiro, quem não tem um italiano tão perfeito ainda para encontrar emprego? Demora? Como é que é toda essa questão aí na Itália, em Torino, no caso? Então, emprego aqui é uma coisa que eu sempre falo. Emprego aqui na Itália, em cidades grandes como Torino, Milão, Roma, cidades maiores. Claro que cidades menores a dificuldade vai ser muito maior sempre em relação a tudo, em relação a fazer amizade, a conseguir casa, trabalho. Mas quando se trata de cidades grandes, como é o caso de Torino, emprego tem. E tem muito. Semana passada mesmo, em uma questão de meia hora, assim, que eu dei uma voltinha pelo centro, eu encontrei 6 ou 7 vagas de emprego, de pessoas procurando. O que falta, na minha opinião, é gente qualificada. Então, e o brasileiro tem que saber falar italiano. É o básico, é o mínimo. Não adianta você chegar aqui com zero de italiano e depois dizer, e a Itália não gostei, foi uma porcaria, não tinha emprego, não tinha nada. Você estava preparado para o emprego? Porque emprego tem. Agora você tem que estar preparado para trabalhar, né? Tem que estar com a documentação em dia, seja cidadania ou alguma permissão, como é o meu caso. Tem que saber falar um italiano. Claro que no começo também tem que aceitar, talvez, horas de trabalho que não seja aí o seu trabalho dos sonhos, né? No início é tudo um pouco mais difícil, então não é que você vai chegar aqui e talvez sim, mas muito dificilmente você vai conseguir já um trabalho que você ganhe 1.500 euros por mês, que é um bom salário, trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 4. É muito difícil. Esses trabalhos iniciais, muitas vezes a gente acaba se sujeitando a trabalhar final de semana, feriado, ganhando um salário um pouco menor. Não digo trabalhar quase de graça. Também não, nós temos que nos valorizar, mas não querer já um super trabalho ganhando super bem no início, porque é muito difícil. Mas emprego, sim, tem. Ainda em relação a essa situação de emprego, você tendo a documentação italiana, basta para conseguir um emprego? Como é que funciona? Até ainda nessa questão, Stephanie, tem muitos brasileiros, quando vão para os Estados Unidos, acabam indo ilegalmente e, estando ilegais, ainda conseguem emprego nos Estados Unidos. Na Itália é um pouco diferente essa situação, né? Então, aqui tem sim muitas pessoas que trabalham ilegalmente, que seria trabalho em nero, que a gente chama, e porém é ilegal, né? Então você está correndo um risco. Eu não aconselho ninguém a trabalhar dessa forma, até porque hoje em dia, para quem está fazendo cidadania, é possível já trabalhar. Tem um tipo de permesso que você consegue já trabalhar, né, enquanto a sua cidadania está correndo. Não quero entrar muito nesse assunto porque eu não entendo muito bem, mas eu sei que sim, é possível. E uma pessoa não precisa necessariamente da cidadania italiana. Como eu falei, existem vários tipos de permesso que você pode sim trabalhar. No meu caso, eu tenho o permesso de esposa de italiano, então eu vivo aqui, eu posso fazer absolutamente tudo. A única coisa que eu não posso é votar.
mas fora isso, pode tudo. Então, procura aí um permesso, algum tipo que seria um visto, né? Até quando está fazendo a cidadania, que sim, é possível. Eu só não aconselho ninguém a trabalhar aqui ilegalmente. E ainda em relação ao trabalho, quais são, pelo menos em Torino, as principais funções que os brasileiros exercem, aquelas pessoas que não vão para aí já contratadas, porque aí seria um caso diferente. Eu vou para trabalhar com TI, com engenharia, mas para quem vai em busca de uma oportunidade, quais são as principais funções que contratam brasileiros? Hoje em dia, principalmente a área turística, então, hotelaria, restaurantes, bares, fábricas têm contratado muito brasileiro. A Amazon também é uma boa empresa que contrata muito estrangeiro para trabalhar como magaziniere. Acredito que hoje são mais assim, em Torino, pelo menos, é mais essas áreas, principalmente turísticas. Então, restaurantes, bares, hotéis, tem muita vaga. E loja também, só que a loja tem que ter um italiano um pouco melhor ainda, né? Porque você vai estar direto ali em contato com o cliente o dia todo. Então, para essas vagas, eles pedem um italiano e talvez até um inglês para ajudar. No meu caso, que trabalho em hotel, o inglês ajudou, né? Claro que se fosse só o inglês, eu não teria conseguido a vaga. Mas o fato de eu falar italiano e mais o inglês me ajudou a conseguir essa vaga no hotel. E para quem vai, está pensando, é importante estudar também a realidade, não só o que está no Instagram, só a parte boa, né? Porque, inclusive no seu canal, você e o Pedro contam que tiveram em pouco tempo as duas bicicletas furtadas, você sofreu um acidente de trabalho algum tempo atrás. Tem tudo isso que acontece no Brasil e que na Itália ou em qualquer outro país também pode acontecer, né? Exatamente, exatamente. A questão da segurança para nós aqui foi um dos principais fatores que nos trouxe a mudar de país e resolver ficar na Itália. A Itália não é o país mais seguro da Europa, com certeza não. Porém, mesmo tendo as bicicletas roubadas, nós ainda nos sentimos muito seguros aqui, porque as nossas bicicletas foram roubadas em momentos que nós não estávamos presentes, né? Então eu sei que eu posso andar à meia-noite aqui que ninguém vai chegar para mim com uma arma, por exemplo, dizendo passa o celular, entendeu? Eu posso andar com o celular na rua meia-noite, né? Então aqui acontecem sim muitos roubos, mas não esses assaltos à mão armada. Então, mesmo tendo sido roubados, a gente ainda se sente muito mais seguro aqui do que quando estava no Brasil, por exemplo. Outra situação que muitas pessoas levam em conta é a saúde, né? Porque, fazendo mais uma vez a comparação com os Estados Unidos, não há saúde pública, tudo é muito caro, ao contrário da Itália, que você estando legalmente com a permissão para morar, para viver no país, você tem acesso a um sistema de saúde de qualidade. Sim, sim, a saúde aqui na Itália é muito boa. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui, tanto a saúde quanto a educação, que todos vão ter o mesmo serviço, exatamente o mesmo serviço, e cada um vai pagar em base a quanto ganha, a renda familiar. Então, tudo aqui na Itália é a família. Nós fazemos sempre a renda do núcleo familiar e a gente vai pagar sempre educação, saúde, se precisar de exames, baseado na renda familiar. Então, por exemplo, se eu preciso fazer um exame, eu vou pagar um valor X, que talvez uma pessoa muito mais rica que eu vá fazer o mesmo exame, no mesmo laboratório, tudo exatamente igual, e ela vai pagar 3x. Então, o serviço é o mesmo para todos, porém, cada um vai pagar em base a quanto ganha a família. Isso eu acho muito, muito legal. O mesmo vale para a faculdade, por exemplo. Duas pessoas cursam, um exemplo, medicina, talvez aquela que não tenha uma renda tão alta vai pagar menos do que aquela que tem já a família uma renda muito maior. Porém, as duas fazem exatamente o mesmo curso na mesma universidade. Então, isso eu acho muito, muito bacana aqui na Itália. Para quem vai estudar, quem busca uma faculdade ou quem ainda está estudando na escola, no ensino fundamental, médio, o acesso à rede escolar na Itália e nas universidades é muito difícil para os brasileiros? Não, muito pelo contrário. Aqui nenhuma criança pode estar fora da escola. Então, mesmo
brasileiros que cheguem aqui e que ainda não estejam aqui de forma legal, no primeiro dia que a criança passa a morar aqui na Itália, os pais são obrigados a colocar ela na escola. Então, mesmo que a família ainda não esteja com a documentação, que não esteja de forma legal, o filho é obrigado a já iniciar a escola. E agora outras situações, existiu alguma situação que chamou a atenção de vocês quando vocês chegaram, que era muito diferente do Brasil? Muitas pessoas falam em, às vezes, pequenas coisas, detalhes, a questão dos interruptores acaba aparecendo muito, que chama a atenção, as pessoas do Brasil acham diferente, que o interruptor do quarto fica do lado de fora, os banheiros têm banheiras, o que no Brasil é algo muito mais raro. Quais foram os principais pontos que vocês acharam diferentes na Itália para o Brasil? Falando então como na parte da nossa casa, né? Essa questão dos interruptores serem do lado de fora, para nós é muito estranho ainda. Por exemplo, você vai entrar no banheiro e tem que lembrar de ligar a luz antes de entrar no banheiro, porque fica do lado de fora, né? A questão do bidê, eu acho também muito, muito diferente, né? Nós não estamos acostumados com o bidê, e para um italiano não ter o bidê é quase que o fim do mundo, assim. As tomadas, como você falou também. Não, agora, assim, lembrando, não me vem muita coisa na cabeça. A questão do café da manhã, que para eles é doce, então se você vai tomar um café da manhã fora numa cafeteria, dificilmente vai encontrar um omelete, uma torrada, alguma coisa assim, vai ser sempre um brioche doce. Cappuccino aqui, por exemplo, é um sacrilégio pedir um cappuccino depois do almoço, só pode de manhã. Então, esse tipo de coisa, assim, realmente da cultura do italiano que a gente vai aprendendo no dia a dia. Algumas coisas vai se acostumando, outras nem tanto, né? Mas são sempre pequenos detalhes, assim, que não é uma coisa que nos impeça de viver, digamos, né? São só coisas que para nós no início é um pouquinho diferente, mas é que depois a gente acaba sempre se acostumando. Agora nós falamos de situações difíceis, como por exemplo os furtos das bicicletas, outras questões que outras pessoas passarão. Mas qual foi nesse período que vocês estão na Itália, ou quais foram as melhores coisas que já aconteceram, até para a gente ter uma base de como é que é a vida por aí? As melhores coisas, para mim, uma das coisas muito boas e que foi um dos motivos pelos quais a gente quis sair do Brasil, né, vir para a Europa, é a questão de viver melhor trabalhando menos. É uma coisa que eu vejo, sabe? A Itália, na minha opinião, não é um país para enriquecer, diferente de outros países, até aqui da União Europeia, ou como Estados Unidos, por exemplo, né, que as pessoas vão para fazer dinheiro. Aqui é possível sim fazer dinheiro, mas não aquela coisa de enriquecer, porque aqui não existe um salário mínimo. Porém, existe uma média, né? A gente diz aí que a média para 40 horas semanais são 1.200, 1.300 euros. E com 1.300 euros, praticamente um casal vive com isso. Claro que tudo depende, né? Como é que eu posso dizer? Tudo depende de cada pessoa, o quanto ela gasta no mercado, coisas assim, né? O estilo de vida, a palavra que eu estava procurando. Então, tudo vai depender do estilo de vida de uma pessoa ou de um casal. Mas no caso meu e do Pedro, 1.300 euros, a gente vive super bem no mês, que seria o salário de apenas uma pessoa. Então, o salário da segunda pessoa dá para praticamente guardar todo, né? E aqui é muito fácil e barato viajar, que no Brasil a gente sabe o quanto é difícil, né? Você ir aí do sul para o norte do Brasil, precisa guardar uma boa quantia em dinheiro para fazer uma viagem assim. E aqui não, aqui com questão de 5 euros, a gente foi para Paris um dia, de avião. Então, isso para mim aqui é o que conta muito, assim, para nós, sabe? É trabalhar pouco e viver bem com aquilo que a gente ganha e poder viajar, que era o que a gente queria muito, assim, poder conhecer outros lugares, outros países, sem precisar guardar dinheiro um ano todo para isso.
E lembrando ainda em relação à questão da viagem, que você tendo a cidadania, ou no seu caso, a permissão para morar na Itália, na Europa, você transita por todos os países da União Europeia como se você estivesse na própria Itália, sem precisar de visto, de qualquer outra situação que precisaria estando no Brasil. Exatamente, é que nem o passaporte a gente precisa levar quando vai para outro país da União Europeia. Só a identidade já é mais do que o suficiente. Então é realmente muito mais fácil, né? Agora, para finalizar, teríamos muito mais assuntos, mas para não estendermos muito mais a nossa conversa, Stephanie, como é que os brasileiros em Torino, ou aqueles que estão em outras cidades que vocês também têm contato, têm acompanhado os últimos acontecimentos da política na Itália? Porque nós tivemos eleições recentemente, depois de muitos anos da esquerda no poder, agora uma candidata de direita que venceu as eleições. Como é que está essa situação e a expectativa para esse novo governo? Então, política não é muito meu forte, então vou procurar não falar alguma besteira, mas sim, agora o Fratelli d'Italia venceu, né, com a Meloni, e é um partido que não é muito a favor dos imigrantes, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu não acredito, aliás, tenho quase certeza, né, que eles não vão pegar os imigrantes que estão aqui e dizer vão embora para o seu país, né? Não vão fazer isso, mas pode ser sim que eles dificultem algumas coisas. Por exemplo, eu tenho o permesso, né, como esposa, e eu pretendo dar entrada na minha naturalização por matrimônio, que já é possível, já poderia até ter iniciado. E atualmente, depois que você envia a documentação, eles têm um período de 2 anos para te aprovar ou não, né? Pode ser que esse tempo aumente agora, né, com este novo governo, mas não se sabe. É uma coisa que fica um pouquinho assim de, não digo medo, né, mas um receio do que possa acontecer. Mas ao mesmo tempo não acho que vão, né, nos mandar embora, nada disso. Porém, sim, algumas coisas podem mudar, a gente ainda não sabe exatamente o que, mas talvez aí dificulte um pouquinho mais para quem esteja vindo também agora, né, no próximo ano ou nos anos seguintes. Não sei, vamos esperar e ver o que vai acontecer. Vou te pedir a gentileza de mais uma pergunta só, porque tem um assunto que não envolve diretamente a Itália, mas é pela questão da União Europeia, ainda que o Reino Unido não faça mais parte, mas tivemos a morte da Rainha Elizabeth. Como é que foi o impacto na Europa, já que era uma figura muito querida, não só pelo Reino Unido, mas por toda essa região da Europa? Como é que foi essa situação na Itália? Aqui na Itália, sinceramente, não teve grande murmurinho, assim, claro, no dia, né, que ela veio a falecer, só se falava disso na TV, foi praticamente 2 dias no dia também do enterro, era só o que era transmitido, né, na TV nacional aqui, mas, sinceramente, não vi muitas pessoas, assim, falando sobre, ou se isso influenciaria de alguma maneira o dia a dia do italiano. Acho que principalmente pelo fato de não estar mais, né, dentro do núcleo aqui europeu, não vai ter grande influência aqui na Itália. Então, as pessoas sim comentavam, né, claro. Algumas pessoas eram a favor dela, outras eram contra, né, muitas coisas que ela fez aí no reinado. Mas, sinceramente, para nós aqui não mudou nada. Stephanie Godoy, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, agradeço mais uma vez, transmita também os nossos cumprimentos ao Pedro, ao seu esposo, que também sempre está participando dos vídeos. Para quem quer acompanhar mais a rotina de vocês, seja pelo Instagram, pelo YouTube, como é que faz para encontrá-los? Então, tanto no Instagram quanto no YouTube é Stephanie Godoy, Stephanie com S mudo e Y no final, né? O Godoy também. Para quem está escutando aí em relação à cidadania e que quer fazer por conta, como foi o nosso caso, sem contratar uma assessoria, lá no meu canal tem uma playlist todinha que eu ensino passo a passo. Então, tem vários vídeos lá com o passo a passo bem detalhado. Se precisar de alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar mensagem, tanto lá quanto no Instagram. Eu procuro responder sempre todo mundo. Já ajudei várias pessoas aí, né, que depois me mandam mensagem agradecendo. Claro, sempre fazendo aquilo que está ao meu alcance, né? Então, o que eu puder ajudar, que estiver ao meu alcance, podem contar comigo, podem me mandar mensagem, que vai ser um prazer. E muito obrigada pelo convite novamente.
Agradeço mais uma vez, desejando sucesso a você, ao Pedro, e uma boa estada, boa moradia pelo tempo que vocês permanecerem aí na Itália. Sejam muito felizes vocês e todos os brasileiros que aí estão e que ainda chegarão. Muito obrigado, boa semana e bom trabalho. Obrigada a você. Tchau, tchau.